Olá pessoal, meu nome é Franciele Lima, sou advogada familiarista e facilitadora em constelação familiar. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as falas sistêmicas do juiz. Pois é, mas antes da gente começar a falar das frases sistêmicas do juiz, eu vou te fazer uma pergunta. Alguém aqui gosta de ser julgado? Eu tenho certeza que todos vocês responderam que não. Pois é. Olha que grande oportunidade que a gente tem de demonstrar para os nossos clientes que, caso eles não sejam responsáveis pelos seus conflitos, caso eles não consigam resolver os seus conflitos aqui, dentro do nosso escritório, até mesmo com as possibilidades que a gente vem apresentando para eles, eles serão julgados sim, porque é essa a atribuição de um juiz, né? Então, olha que fácil quando a gente consegue uma mediação, a gente consegue uma resolução de conflito de forma extrajudicial e apenas pede a homologação do juiz, ele apenas vai dar a bênção dele para nós, né? Olha que diferente, olha que mais leve tudo isso torna. Agora, se esse cliente ele continuar na criança, ele não conseguir resolver esse conflito, ele vai ser julgado sim, né? E muitas vezes de uma forma não muito tranquila, não muito harmoniosa e nem muito amorosa para aquele contexto familiar. Então é com esse olhar que a gente gostaria que vocês conseguissem passar para os seus clientes de uma forma didática, né? Vocês vão entender melhor essa dinâmica quando eu fizer na prática para vocês saberem exatamente como utilizar e qual é o momento oportuno, tá bom? Aqui é mais uma apresentação, então não fique muito apegado aos personagens, mas aqui em tese seria como se fosse na hora que a gente for fazer a dinâmica, o juiz falando para o nosso cliente, tá bom? Ou para quem aquele cliente decidir, seja para o filho, seja para as partes, se for os avós, se for os tios, quem é que está envolvido ali naquele conflito, tá bom? Então a nossa primeira frase é: eu respeito as suas escolhas. Olha que bacana. Essa mensagem, ela nada mais diz do que eu homologo o acordo de vocês, eu respeito a decisão de vocês. Então foi isso imposto por vocês e tá tudo certo, vocês são maiores e capazes e os filhos são de vocês. Então essa frase é exatamente isso, eu homologo porque eu respeito a escolha de vocês. A nossa segunda frase é: o essencial é simples. É quando eu também falo em relação por que eu preciso explicar para o meu cliente o artigo tal, da lei tal, fundamentação, jurisprudência, né? Por que eu preciso explicar essa dinâmica? Meu cliente não precisa saber disso. Ele tem conhecimento do quê? Do núcleo familiar, ele tem conhecimento de quem é o filho, de quem é o pai, de quem é a mãe. É isso que importa para a relação familiar. Então é nisso que a gente vai se apegar como operadores do direito, nós vamos facilitar essa dinâmica para que o nosso cliente tenha consciência que o essencial é simples, tá bom? A nossa segunda frase é: com harmonia e humildade, assuma a autoridade que foi confiada por vocês. Então, a partir do momento que vocês não se autocompor, ele, juiz, ele vai decidir por vocês. Então, nesse momento, ele assume a autoridade que me foi confiada. É como se vocês dissessem para ele: eu respeito a decisão do juiz. Quantas vezes nossos clientes chegam no nosso escritório e dizem: doutora, eu só vou autorizar se for por ordem judicial. Caso contrário, ele não vai na visita. Caso contrário, eu não faço acordo. Caso contrário, eu não vou obedecer determinação X ou Y, né? Então, nesse momento, o seu cliente, ele automaticamente, ele passa toda a responsabilidade para o juiz. E aí, a gente sabe que muitas vezes não é a decisão que ele esperava e ele vai o quê? Se decepcionar com o juiz. E aí, ele vai culpar o juiz por uma decisão que ele teve a oportunidade de decidir e não decidiu. Uma outra frase é: por favor, eu peço que vocês me liberem de suas expectativas. É exatamente, vem de encontro com a frase anterior, né? Quando você vai com o copo cheio, né? Cheio de expectativa. Eu tenho certeza que o juiz vai dar causa ganha para mim. Esse é o termo, né, que os nossos clientes utilizam no nosso escritório. Eu tenho certeza que o juiz vai olhar para isso ou que o juiz vai olhar para aquilo. E quando a decisão vem contrária, as expectativas são frustradas e aí começa um outro conflito e muitas vezes o conflito interno, tá? Que é muitas vezes muito mais difícil da gente resolver do que esse conflito instalado aqui, que é um conflito externo que muitas vezes a gente tem vários recursos e ferramentas para conseguir a resolução desse conflito. Outra frase é: todos nós temos o mesmo valor.
Muitas vezes nós damos poder demais a quem não lhe pertence, né? Como é que eu transfiro o poder da minha família, entrego o poder da minha família a um juiz, um terceiro do qual não sabe qual é o contexto familiar, não conhece a minha raiz, não conhece a minha essência, não conhece a minha história. Então, muitas vezes, a gente nos desvaloriza, acreditando que a gente não é capaz de tomar uma decisão ou até mesmo resolver aquele conflito já instalado e entrega na mão do juiz, diz, você assume aí a responsabilidade, o que você fizer eu assino embaixo, tá? É exatamente isso, a gente desvalorizando o nosso papel como mãe, desvalorizando o nosso papel como pai e muitas vezes nós, na condição de advogados, também dizemos isso, vamos aguardar uma decisão do juiz de braços cruzados. Tá? O quanto que isso é enfraquecedor para o nosso cliente, o quanto isso é pesado para nós advogados e o quanto isso também é pesado para o judiciário. Por isso que a gente encontra um judiciário extremamente abarrotado, né? Muito cheio de processos lentos, decisões que muitas vezes erradas, né? Fora do contexto, justamente por conta desse abarrotamento, tá bom? E nós, como operadores e facilitadores do direito, nós temos essa responsabilidade de orientar o nosso cliente para que isso não acabe abarrotando cada vez mais, né? Para que a gente consiga de fato entrar com o judiciário naquilo que cabe, naquilo que realmente é essencial. Uma outra frase aqui que nós temos é: só agora eu vejo a justa razão desse conflito, tá? E aí, qual é o sentido que essa frase faz para vocês? Será que de fato esse juiz ele consegue ver a justa razão desse conflito instalado? Será que as partes nesse momento que nós já estamos aí numa audiência de instrução e julgamento, será que de fato a gente consegue ver a justa razão desse conflito? E aí? Esse conflito é interno, esse conflito é externo, e como é que a gente pode solucionar tudo isso? Nós vamos realmente entregar para a mão de um juiz, de um terceiro, para que ele decida a sua vida, a vida dos seus filhos. Então, é essa consciência que nós precisamos trazer para os nossos clientes, da importância do envolvimento dele e dele assumir a responsabilidade dele de forma segura, tá bom? A outra frase é: eu agora me sinto isento dos meus julgamentos pessoais e atuo com imparcialidade. E aí, vocês acreditam mesmo que o juiz consegue resolver um conflito familiar de um contexto do qual, com certeza, ele deve ser pai, ou ele não é pai, ou talvez ele já está numa segunda ou terceira união? E aí, vocês conseguem imaginar que esse juiz ele vai ser realmente imparcial? Ou ele vai decidir, essa sentença vai ser baseada nas referências familiares que ele tem, no que ele vivenciou, naquilo que ele acredita? Então, quando você traz essa consciência para o seu cliente também ele dá um passo para trás e diz: peraí, eu acho que eu preciso de um tempo para pensar. E quanto esse tempo é primordial porque é a vida do seu cliente. E o quanto nós, como facilitadores do direito, precisamos respeitar esse tempo do nosso cliente. Tá bom? Tem a outra frase, eu sou apenas o juiz, exatamente. Muitas vezes a gente coloca o juiz na condição de Deus e acredita que ele é o salvador, né? Que ele vai resolver todos os problemas. Quando muitas vezes, com a maior das melhores intenções aqui, ele acaba instalando um outro conflito, sabe por quê? Porque ele resolve de acordo com o que ele entende que é legal, que ele entende que é moral, que ele entende que é equilibrado para a família dele, dentro do que ele acredita. E aí, claro, um novo conflito foi instalado. E aí, por isso, a reincidência de processos inacabáveis no direito de família. Bom. A outra frase é: vocês são responsáveis pelas suas escolhas. Exatamente, vocês têm as escolhas. A gente tem que deixar muito claro para o nosso cliente que ele tem duas escolhas: a escolha de mediar, de fazer realmente resolver o conflito de uma forma segura, de acordo com o que ele acredita e faz verdadeiramente sentido para ele, ou deixar para o juiz decidir. Tá bom? Então essa é uma fala que a gente entrega na mão do cliente, e o quanto isso é leve para nós advogados, o quanto isso faz sentido para nós, né? Porque ele decide se ele quer ir para o judiciário, se ele quer resolver numa audiência de conciliação, se ele quer uma audiência de instrução e julgamento, ou se ele quer resolver dentro do escritório do seu advogado, né, em conjunto com as partes. Então a escolha de vocês e a responsabilidade também. E a nossa última frase sistêmica do juiz é:
Eu não decido por vocês, mas de acordo com o que é me mostrado por vocês, né? Então, quantas vezes a gente tenta demonstrar algo para o juiz e a gente não consegue, né? Por conta de emoção, por conta de falta de prova. Então, muitas vezes é algo que está muito nítido, está muito claro para você que está ali vivenciando aquele conflito, para o nosso cliente que está ali vivenciando, mas para um juiz está muito distante, não existe provas concretas, não existe falas que possa dar poder de decisão de forma segura. Então é nesse momento que a gente também precisa ter consciência, que a gente vai, a decisão que vai vir, né, a sentença que vai vir, ela é de acordo com aquilo que foi demonstrado e nem sempre o que está ali no papel, na letra fria da lei, é o que de fato aquela família precisa, é o que de fato aquela família vivencia. Tá bom? Então, aqui a gente ficou com o planejamento parental das falas sistêmicas de um juiz e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço!